Boa noite, meus irmãos, irmãs, sejamos todos muito bem-vindos. Bom revê-los nessa casa de orações, de reflexões, onde a gente busca elevar a nossa vibração, nosso pensamento, né? Nos aproximarmos de Jesus, das suas mensagens, dos seus valores. Então, para a gente iniciar as atividades da noite, vamos ler uma pequena mensagem de autoria espiritual do Espírito Emmanuel, que tem como título Âncoras. E ele vai nos dizer assim: a vida sobre a terra lembra o mar em tormenta. Nuvens de provações carreiam tempestades. Dores e antagonismos são quais ondas revoltas. Barcos atribulados rogam socorro além. Serve, segue e prossegue, em paz e segurança. Encontrarás em Cristo as âncoras de Deus. Então convido a todos os irmãos para que possamos nesse instante elevar o nosso pensamento ao alto. Vamos mentalizar nesse instante a figura do Mestre Jesus, esse nosso irmão de todas as horas, nosso Mestre, que esteve aqui no mundo trazendo a sua mensagem de amor, de perdão, e a sua energia de paz, de luz, permanece conosco. Cristo continua operando o seu trabalho de transformação, de crescimento do plano terrestre. Somos todos ovelhas do seu rebanho. Nos encontramos, Senhor, buscando cada vez mais entender o teu evangelho de amor, entender as leis que regem a vida e seguir realizando as nossas atividades segundo a vontade divina em nossas vidas. Por isso nos encontramos nesta seara, onde buscamos através das boas reflexões, do estudo do teu evangelho, buscar o entendimento, o aprimoramento e a renovação das nossas energias. Que possam os mentores espirituais transmitir a cada um de nós toda a inspiração, todas as energias que sejam necessárias para o nosso equilíbrio do corpo e do espírito. Em teu nome, Senhor, é que iniciamos as atividades desta noite. Que assim seja. Meus irmãos, para a noite de hoje, nós vamos trabalhar este tema, a tolerância, que é uma virtude muito importante que Allan Kardec, no seu lema, ele colocou trabalho, solidariedade e tolerância. Então ela se reveste de uma virtude bastante fundamental para que a gente consiga estar no mundo cumprindo as nossas obrigações e sairmos daqui com aquelas notas do dever bem cumprido, né? Aprovados nas nossas tarefas, nos nossos objetivos. Então a gente vai trazer aqui algumas reflexões dos Espíritos em torno desta virtude, para que a gente possa construir dentro de nós uma reflexão, né? Se estamos sendo tão tolerantes quanto gostaríamos, ou se ainda precisamos caminhar um pouco mais nesta direção. Mas para falar de
de tolerância, a Joana de Ângeles primeiro vai nos trazer algumas informações sobre a intolerância, que ela é, na verdade, a ausência de tolerância, né? E ela define a intolerância como uma mazela da alma, que torna irritadiça a pessoa que a sofre, impulsionando-a à tomada de atitudes duras e insensíveis quanto aos resultados. E a gente não sabe se estamos vivendo uma época mais intolerante ou menos do que já foi o mundo, mas nós temos observado inúmeros exemplos de intolerância, assim, que a gente fica pensando, parece que estamos regredindo ao invés de evoluindo do ponto de vista dos valores, das relações, né? E quando a gente fala dessa intolerância, eu me lembro sempre, seguidamente aparecem essas reportagens de brigas de torcidas, né, no futebol. Muitas vezes causam lesões graves, causam desencarnes. E é uma coisa tão estranha que me parece, porque especificamente esse tipo de intolerância, quando a gente pensa num campeonato esportivo, você parte do princípio de que precisa haver uma disputa. Então, você deve perceber que você torce para um time e a outra pessoa tem o direito de torcer para um time diferente. Até para que o esporte faça sentido. Porque se houvesse um time só, não haveria campeonato. Ou mesmo se um time tivesse uma capacidade técnica absurdamente superior aos demais, as pessoas nem iriam ao estádio, porque você já saberia que teu time ia ganhar de 10, de 20, de 30-0 no que diz respeito ao futebol. Então me parece que são casos que demonstram que a intolerância não é propriamente a ação, o objeto, mas ela fala muito mais de algo íntimo do ser. E a Joana nos fala que isso é uma doença da alma. É algo que o espírito precisa fazer um tratamento para que ele possa superar. Ela segue dizendo: a intolerância cresce como erva daninha no jardim das atividades humanas, como necessidade de impor-se com as suas maneiras de ser e de compreender, derrapando quase sempre em tormentoso fanatismo. Todo fanatismo é consequência de uma intolerância que não foi tratada. E não sei se vocês têm acompanhado as notícias, de um tempo para cá está havendo um verdadeiro genocídio na Nigéria, no Sudão, países africanos, onde cristãos estão sendo mortos, mulheres escravizadas, coisas assim da barbárie, coisas que a gente não pensaria nem no tempo das cavernas, né? Porque as pessoas que têm uma determinada religião e que estão sendo financiadas por talvez outros objetivos, mas elas estão lá trucidando, eliminando pessoas porque são cristãos, porque têm uma religião diferente das delas. E elas não conseguem conviver no mundo com alguém que tem uma fé diferente. A gente pensa às vezes que são esses exemplos um pouco mais fortes, né? Mas muitas vezes a gente está convivendo com a intolerância nas pequenas coisas do dia a dia, né? Quantas brigas de trânsito, quantos problemas nos tribunais, quantas demandas nesse sentido, por falta de tolerância, por falta de um espírito de buscar um pouco mais a paz, né? Claro que quando a gente fala de tolerância,
nós não estamos, nesse caso, falando de conivência com o crime, né? Como nesse caso que eu citei lá do genocídio no continente africano, é preciso que a lei, que a ordem prevaleça, que essas pessoas que estão cometendo esses atos sejam contidas. Porque a tolerância não é você deixar o fogo queimar e destruir tudo. Mas a tolerância é você saber que esses acontecimentos podem se dar e que precisam ser contornados, precisam ser administrados. Kardec nos falava então que é na omissão dos bons que os maus prosperam. Então a gente tem que também muitas vezes tomar cuidado quando a gente se acha muito tolerante. Eu sou tolerante, eu não... Porque muitas vezes a gente está no nosso mundo íntimo, apenas no nosso universo próprio, e quando as coisas acontecem com o meu vizinho, com o meu colega de trabalho, com uma outra pessoa, isso é problema dele, ele que se vire, né? Essa tolerância da omissão, de que eu não tenho nada com isso, essa não é a virtude que nós estamos almejando, né? E eu sempre gosto de trazer alguns exemplos da natureza, porque eu acho que a natureza nos permite refletir muito sobre o que a gente faz e o que a gente precisa melhorar. E eu me lembrei de uma reportagem sobre este animalzinho, o tardígrado. Não sei se vocês já ouviram falar ou não. É um animalzinho que ele vive em qualquer ambiente de água, assim, em lagos, no mar, enfim. Ele tem menos de 1 milímetro, mas é seguramente o animalzinho mais resistente, mais tolerante que existe. Ele suporta, as pesquisas já demonstraram, temperaturas de zero absoluto, que é menos 270 graus. Ele sobreviveu a temperaturas de mais de 150 graus de calor. A pressões, assim, em regiões, por exemplo, no fundo do oceano, a pressões absurdas, a grandes doses de radiação. E até fizeram umas pesquisas, levaram esse bichinho lá para o espaço e deixaram ele um tempo no vácuo do espaço. E acreditem que ele sobreviveu e muitos se reproduziram, inclusive, no espaço. E se ele fica num ambiente seco, sem água, ele fica num stand-by, assim, fica num processo de latência e que pode levar décadas. Então tinha no museu lá um musgo seco, né? Que acabou que eles fizeram uma reforma e molharam aquilo. Há décadas aquele musgo estava lá. Aí eles foram ver, o bichinho voltou a viver depois de estar ali décadas sem água, sem nada, que é o ambiente que ele mais adora. Em compensação, eu achei interessante, a gente tem essa orquídea chamada Paphiodelium rothschildianum. Essa é uma orquídea que tem uma flor no formato de um sapatinho e é considerada uma das mais raras, porque na natureza ela só foi encontrada ao norte de Bornéu, junto ao Monte Kinabalu, numa altitude entre 600 e 1.200 metros. É o único local do mundo que essa orquídea foi encontrada. E aí vamos pensar, qual será que é a expressão de vida mais abundante? Será que é o tardígrado ou é essa orquídea? E aí a pergunta que a gente faz é se nas ocorrências desagradáveis do cotidiano, será que as minhas reações se assemelham mais à postura do tardígrado ou da orquídea? Será que eu prospero, eu cresço, eu evoluo somente quando o ambiente é controlado,
que eu estou lá numa estufa, temperatura ok, umidade ok, aí eu floresço, aí eu levo beleza para o mundo. Ou será que eu consigo transmitir alegria, felicidade, todos os valores que a gente defende dentro do Evangelho, quando as coisas estão duras, quando os problemas estão ali nos cutucando um dia, no dia seguinte, no outro dia também. Então a natureza nos fala que para a gente vencer, a gente tem que ter essa capacidade de resistência, de tolerância, de aceitar a realidade que nos envolve e perseverar naquele caminho que a gente considera como correto. Nesse sentido, eu sempre me lembro de uma história do Chico Xavier, que está retratado nesse livro, Lindos Casos de Chico Xavier. Quando o Chico ele editou o primeiro livro psicografado, que foi o Parnaso de Além Túmulo, que trazia várias poesias de vários poetas que já estavam desencarnados. E aí houve uma repercussão, né? Inclusive Humberto de Campos, que era da Academia Brasileira de Letras, ao ler o livro, disse que Chico Xavier merecia quantas cadeiras ele quisesse na Academia Brasileira de Letras, pela habilidade, porque aquelas poesias elas replicavam o estilo do autor agora desencarnado. Mas houve reações negativas, né? E teve um padre que ele escreveu um artigo no jornal, falando assim várias ironias e tecendo críticas ao Chico. E por fim ele dizia que o Chico devia ter pele de rinoceronte para caber tanto espírito dentro dele, né, por causa do livro. E o Chico ficou magoado com aquilo, né, ficou ofendido, assim, ficou sentido. E aí estava lá prostrado na cama, triste. E aí o Emmanuel, o mentor espiritual dele, se aproxima e pergunta o que você tem e tal. E aí ele relata a situação, que o padre tinha escrito aquelas coisas desairosas em relação a ele, né? E aí o Emmanuel diz assim: mas eu não vejo razão para solenizar este assunto. Aí diz: entretanto o senhor está vendo, o padre disse que eu tenho uma pele de rinoceronte, clamou o médium. Se não tem, precisa ter, disse-lhe o protetor. Porque se você quiser cultivar uma pele muito frágil, cairá sempre com qualquer alfinetada. E não nos seria possível a viagem da mediunidade nos caminhos do mundo. Contudo, nós temos o nosso brio, a nossa dignidade, acrescentou Chico. E é difícil viver com o desrespeito público. Aí foi então que o Emmanuel falou mais firme para ele: escute, se Jesus, que era Jesus, saiu da terra pelos braços da cruz, você é que está esperando uma carruagem para viver entre os homens? Quando ouviu a pergunta, o Chico levantou-se de um pulo e começou a reajustar-se. Às vezes a gente não se dá conta que a gente não está aqui numa colônia de férias, né? E que o mundo ele está repleto dessas agulhadas, desses desafios, desses testes, que eles estão aí para nos estimular a renovação, o crescimento, né? Então é preciso que a gente conquiste essa carapaça, essa pele de rinoceronte, que a gente pode dizer, e a tolerância me parece que é o caminho para isso. Quando a gente consegue absorver os impactos do mundo externo com mais condição, com mais equilíbrio. Porque senão as coisinhas pequenas do dia a dia nos abalam, e esses abalos sucessivos vão nos causar doenças, vão nos causar desequilíbrios mais sérios, e quando vê a gente desencarna sem ter extraído das experiências do mundo
o aprendizado para o qual a gente está aqui. Os Espíritos então nos falam que todos nós somos imperfeitos e necessitados da compreensão e da tolerância dos outros. Essa é uma concepção que a gente precisa estar sempre bem atenta dentro do nosso íntimo, né? Bem ativa. Da mesma forma que nós, muitas vezes, erramos sem querer errar, que nós cometemos nossos deslizes, e a gente fica contente quando a pessoa nos desculpa e deixa para lá e vamos seguir em frente. Como é bom isso, você pede desculpa e a pessoa, não, está tudo bem. Então, quando é o contrário, quando alguém se desliza e comete algo que nos afeta, é também importante a gente ter essa noção de reciprocidade. Como eu pensaria no lugar dessa pessoa, né? Então, suportar nossa cruz será tolerar as tendências inferiores que ainda nos caracterizam, sem acalentá-las, mas igualmente sem condenar-nos. E eu sempre recordo uma comparação que a gente tem entre os apóstolos. Quando Jesus, foi morto na cruz, Judas não suportou o peso da traição que ele tinha cometido e cometeu o suicídio. Ao passo que Pedro, que também tinha negado Jesus 3 vezes, lembro do Evangelho, mas ele conseguiu conviver com aquele momento, com a sua história, teve a humildade de reconhecer a sua imperfeição e depois foi para o trabalho do bem, se transformou num grande apóstolo, num grande difusor do Evangelho, e lá no final da jornada morreu, também crucificado, e pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, porque não merecia ter a honra que Jesus teve. Então veja, é um processo de desenvolvimento, de crescimento, e é preciso a gente carregar essa nossa malinha, que às vezes tem coisas ali que a gente não gosta, mas a gente precisa suportar tudo isso. Então a tolerância é, acima de tudo, o completo esquecimento de todo o mal, com serviço incessante no bem. Como essas árvores que chegam ao outono e elas se desfazem das folhas velhas, e depois da primavera elas remoçam, renovam e trazem novas folhas e flores, nós também, quando esses eventos ruins, essas situações que nos desagradam, que nos afligiram, chegam, é preciso também administrar isso e extrair o aprendizado e depois esquecer e se concentrar apenas no serviço do bem. Então, tolerar é refletir entendimento fraterno, e o perdão será sempre profilaxia segura, garantindo onde estiver saúde e paz, renovação e segurança. Então, quando a gente fala de tolerância, dentro desse conceito, o perdão está muito presente. Como que eu vou ser tolerante se eu não perdoo, se eu não desculpo nada que me fazem? Então, Meimei nos diz, perdão não é apenas uma joia na boca, e sim a aceitação dos outros, na condição em que ainda se encontrem, com a sincera disposição de colocar-nos em lugar deles, não somente para avaliar-lhes a situação, mas também para sabermos quanto estimaríamos recolher na situação dos que erram a tolerância da generosidade alheia. E Emmanuel nos fala muito sobre a tolerância divina para conosco. Então ele nos diz que a providência divina reflete em toda parte a tolerância sábia e ativa. Veja como nós temos os ciclos do dia e da noite,
E se teve um dia que a gente errou, fez tudo errado, tudo diferente do que a gente gostaria, Deus nos oferece um novo ciclo amanhã, quando o sol novamente surge, dando-nos as oportunidades para a renovação. E Deus não reclama da semente a produção imediata da espécie a que corresponde. Dá-lhe tempo para germinar, crescer, florir e frutificar. Então Deus nos conhece muito bem e não nos dá um fardo com exigências maiores do que a nossa capacidade. E Ele tolera, assim, quando a gente comete erros, porque Ele nos dá o tempo para a correção do caminho. Algumas religiões entendem que quando a gente morre, a gente vai para o céu ou para o inferno, e que seriam penas do inferno, penas eternas. Mas vamos pensar na bondade divina, que às vezes por alguns anos de erros aqui, você ficaria depois eternamente numa região de sofrimento. Qual que é o pai que não dá uma nova oportunidade ao filho para a redenção, para a renovação? Então o que Emmanuel nos diz, assim como Deus é tolerante para conosco, é preciso que a gente também seja tolerante para com a gente e para com os outros também. Então ele nos diz que o Cristo é o modelo da tolerância ideal. Em regressando do túmulo ao encontro dos aprendizes desapontados, longe de reportar-se a deserção de Pedro ou a fraqueza de Judas, para dizer com a boca que os desculpava, refere-se ao serviço da redenção, induzindo-os a recomeçar o apostolado do bem eterno. Cristo não falou para eles de nada do que havia acontecido, não cobrou nenhum tipo de atitude de reprimenda ou de pedido de desculpa. Ele esqueceu o mal e convidou-os a olhar para frente, né? E a fazer uma nova trajetória. Então Meimei nos diz: sigamos o próprio caminho, sem impedir que os semelhantes escolham estradas diferentes das nossas. Isso parece fácil, mas às vezes não é. Às vezes a gente vê uma pessoa que a gente gosta, que está indo para o precipício lá, tá? Caminhando na direção do abismo. E você orienta, você diz, não vai por aí, faz diferente. E a pessoa diz, não, é aqui que eu vou. O que você pode fazer? Pode orar, mas ela tem o direito de fazer o próprio caminho, trilhar o próprio destino. E mais cedo ou mais tarde, as experiências do mundo, as novas oportunidades que a vida vai dar, vai fazer com que ela retome o caminho correto. Eu trabalho lá numa instituição financeira, e às vezes a gente assim busca orientar financeiramente o que a pessoa coloca que seria o melhor caminho, dado o conhecimento que a gente vai conquistando ao longo dos anos. E seguidamente a pessoa ouve as opções e você direciona, isso aqui é um caminho melhor. E a pessoa, ela quer fazer do jeito dela, que você sabe que não é o melhor, mas é o dinheiro dela, é as opções, é a vida dela, ela tem o direito de fazer o que ela quiser. E quantas vezes a gente vê isso, né? Às vezes a gente diz, se eu tivesse alguém para me falar que aquilo que eu podia ter feito era melhor fazer do outro jeito. Mas às vezes a vida falou, as pessoas falaram, mas a gente não teve essa resiliência ou essa flexibilidade que a tolerância dá, a capacidade de mudar o rumo, de seguir para um caminho melhor. E por fim,
com pedras nas mãos e o dedo em riste, jamais conseguiremos o bem que desejamos. Então, a mansuetude, a mansidão, a tranquilidade, a calma, o autocontrole, são todas virtudes que acompanham a tolerância. Porque o Joana nos diz que a verdade ela é como um diamante. Se você ofertar para a pessoa e ela tiver condições de apreciar, ela vai apreciar. Mas se você jogar o diamante na cara dela, vai ferir o rosto. E ela não vai entender a verdade. Então, aquilo que a gente for fazer, a gente se lembrar dessa virtude da tolerância. Porque a gente vai semear mais paz. A gente vai evitar muitos conflitos. E o mundo é consequência das nossas atitudes individuais, Tolstói diz que todos querem mudar o mundo, mas ninguém quer mudar a si mesmo. E é uma realidade, Então seja você o mundo que você gostaria de ver lá fora, nas tuas atitudes e tal. E Jesus é um exemplo maravilhoso disso. Quando trouxeram a mulher adúltera, e ele estava lá escrevendo na areia, e quiseram pegar numa situação que ele poderia ser preso pela lei, E aí diz, a lei diz, o que diz a lei? A lei diz que ela deve ser apedrejada. E aí Cristo diz, quem não tem pecados, que atire a primeira pedra. Que é uma grande lição de tolerância. Se ela errou, é um erro, efetivamente. Mas é você que vai ser aquele que vai apedrejar o outro? Então, pensemos nisso, para que a gente consiga desenvolver mais essa paz interior que a tolerância proporciona. Meus irmãos, vamos novamente então elevar o nosso pensamento e oração, te agradecendo, Senhor, por esses momentos de reflexões, por essas energias de paz, de luz, que os amigos espirituais nos transmitem. Que possam, Senhor, essas mesmas vibrações chegar até os nossos lares, aos nossos familiares, onde cada cômodo, cada familiar possa ser envolto nessas vibrações de luz, que levem entendimento, que levem a paz, que retirem todos os miasmas, todas as energias em desarmonia com o bem, deixando nos nossos ambientes somente aquele perfume das energias elevadas, balsamizantes, renovadoras. Te pedimos, Senhor, por todas aquelas pessoas que sabemos estarem se enfrentando provações difíceis, sejam na área da saúde, na área financeira, nos diversos setores em que os desafios, as tempestades estão afligindo. Que a tua mensagem de paz, que as tuas energias de luz possam chegar nesses corações, levando fé, levando esperança, levando coragem, levando a habilidade para superarem esses tempos difíceis e saírem dessa situação mais fortalecidos, mais equilibrados, mais compenetrados das tuas leis, da tua vontade na vida de cada um. Que as tuas bênçãos, Senhor, de paz e de luz, possam ser conosco, hoje e sempre.
Que assim seja.